E aí nós, como síndicos, que pegamos aí o empreendimento muitas vezes vindo já na convenção com essa questão da hospedagem já sendo permitida, a gente tem que explicar para aqueles que vão morar que vai sim ter esse fluxo e a gente recebe o empreendimento e nós, como síndicos, temos que tentar blindar de uma certa forma e atingir os dois públicos. O público que comprou pelo investimento e as pessoas que vão estar ali morando. A gente também tem que trazer a segurança para elas, para receber essas pessoas e tá todo mundo integrado dentro do mesmo ambiente, né? Você pode ter o melhor regulamento interno do mundo, você pode ter a melhor convenção, mas que as pessoas não estão adaptadas àquele tipo de situação, que não tem clareza, não adianta nada. E outra, uma convenção, um regulamento pode servir para o seu condomínio ou não. Feiras à parte, mas olha só, a gente fala, né, do direito positivado, tudo isso, mas também a criatividade, algumas situações, ela tem um limite. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros do canal Conde TV. O programa que veio para revolucionar e movimentar a todo o ecossistema condominial, trazendo informação de qualidade e respeito com vocês que estão nos assistindo, trazendo conteúdos de suma importância para que ressignifique-se o mercado condominial. Aquele significado que já está tão arraigado, tão sabotador no mundo condominial, ele deve ser ressignificado. E estamos aqui para isso. Para isso, inclusive, quebra o muro preview. Estamos de volta e o nosso programa vem com toda a força do universo, porque eu estou aqui com dois convidados que tratarão deste tema de suma importância para todos os personagens do universo condominial, porque as plataformas, vejam, plataformas de locação por curta temporada, os famosos short stay, estão dando o que falar. E sabe por que estão dando o que falar? Porque algumas convenções muito mal redigidas e alguns regulamentos internos que não trazem todas as regulamentações estão colocando os síndicos muitas vezes em maus lençóis. E por conta de advogados não tão especialistas como se colocam no mercado condominial, estão também trazendo muitos dissabores e a gente precisa desmistificar, a gente precisa colocar um ponto final nas incongruências que nós estamos enxergando no mercado condominial para facilitar as nossas vidas. E para tanto, esses meus dois convidados super especialistas na área condominial ajudarão a mim, Vanessa Muniz, uma simples síndica e advogada do mercado condominial, a entender e de que forma melhorar a todos os BOs que a gente tem enfrentado. Diego Bassi, advogado pós-graduado em gestão de pessoas, sócio da GBB Advogados, militante há 2 décadas, embora não pareça, presidente da Comissão de Direito Condominial da subseção da OAB de São Paulo da comarca de Barueri, consultor e colaborador do Instituto Cacau Show, colunista e professor do portal Síndico.net, dentre outros, e professor da MBA do CONASE, Unifatec. Fabiana Santos, experiência em gestão condominial desde 2009, na área de empreendimentos residenciais, implantação e condomínios clube, incluindo também os condomínios short stay. 25 anos de experiência em administração de empresas e olha, ela já foi até professora, por isso que ela é um sucesso nos condomínios e principalmente nas assembleias, porque ela sabe o que ela está fazendo. Meninos, que alegria tê-los aqui no Nossa Opinião Sem Muros para tratarmos juntos deste tema de suma importância para o nosso mercado condominial. Que alegria enorme! Vocês não fazem ideia de como eu estava louca por esse encontro e vocês, olha, de forma bastante graciosa, com muito amor no coração, aceitaram rapidamente o meu convite, nem titubearam.
Eu adorei. Muito obrigada por estar aqui. Van, eu que agradeço, é uma honra. Estamos debutando hoje, Estamos né? debutando. Estamos debutando. Gente, olha esse olho aqui, pegando aqui. Esse olho aqui hipnotiza, hein? Esse olho hipnotiza, né? E a gente que vai falar de bastante energia hoje aqui também, eu acho que isso é importante. Muito obrigado. Claro que é um tema, às vezes, um pouquinho ácido, né? Um pouquinho árido ali, mas vamos tentar imprimir uma leveza a esse tema para ajudar aqui a sua audiência. Maravilhoso. E é sobre isso. Tratar de assuntos importantes de forma fluida, de forma leve, porque a gente aqui não precisa trabalhar com juridiquês e nem trazer os assuntos de uma forma que a sindicatura coloca tanto peso para mostrar, talvez, e assim é só um talvez, uma responsabilidade, que se não for assim tem que ser assado. Não. Tudo pode ser mudado. Eu hoje só não consigo ressuscitar os mortos. Para todos os outros pontos, eu consigo ressignificar, consigo modificar para trazer tranquilidade, tanto aos proprietários, não é? Quanto para os nossos colaboradores. Tanto para os moradores dos condomínios que praticam, não é, essas locações por curta temporada, como para os anfitriões e para os hóspedes. Olha que interessante, a gente sempre fala nas mesmas figuras e hoje a gente vai trazer figuras diferentes do que aquilo que a gente já traz no cotidiano, né, do sistema condominial. A figura do hóspede, que pode efetivamente ser a figura do inquilino, a figura do anfitrião, que também pode ser tida como a figura do locador, e a figura do morador do condomínio. Olha que interessante isso. Mas antes de falarmos diretamente sobre as questões relacionadas a esses empreendimentos, que às vezes, e somente às vezes, não trazem todas as regras logo na implantação, a gente precisa entender qual é o contexto que o famoso Airbnb, as outras plataformas, enfim, vamos falar em plataformas aqui, até porque a gente sabe que existem outras. E aqui eu não estou ganhando patrocínio para fazer nenhum tipo de nomenclatura aqui com maior evolução. Então, Diego Bassi, meu advogado de chão de fábrica, que hoje eu posso te falar, possui uma humildade, mas uma energia dispensada a todos os condomínios que faz uma diferença naquilo que a gente sabe que o judiciário por muitos anos manteve como se fosse um dogma, uma religião que todos os advogados deveriam seguir, desculpem o termo, latindo nas nossas cabeças e dos condôminos, e você com a sua forma humanizada, fluida, leve, sem nenhum tipo de amarras, de dogmas, tem modificado o universo condominial e eu sei mesmo, que alguns advogados, inclusive, principalmente os iniciantes, te copiam. Então, hoje você é um modelo, não é, de um advogado, que diz aí que tem mais de 2 décadas, mas assim, nem parece, que tem inspirado os novos advogados, os jovens advogados, a trazerem essa leveza para as questões jurídicas. Obrigado, né, com esta introdução, né, fico muito grato, acho que a nossa trajetória, ela é muito bonita, eu sempre digo que as palavras aqui sempre foram confirmadas em atitudes, ainda que tenham, né, às vezes alguns equívocos, alguns entendimentos, mas é sempre assim que eu procuro levar. Sim, eu estou desde 2002/2003 neste mundo condominial, não fiz outra coisa na vida, né, comecei como estagiário e assim estou até hoje, comecei dentro de uma administradora e sempre sofri, e tecnicismo à parte, eu sempre digo isso, independentemente desse tecnicismo,
tecnicismo, eu cortava na carne no dia a dia. Então, quando as pessoas falam, de fato, eu sou advogado de chão de condomínio. Hoje, graças a Deus, é uma outra situação que eu vivo, né, por conta do staff do escritório, tudo isso, mas eu digo que hoje quem fazem, né, o show são os advogados, não sou eu, mas eu fico muito feliz que quando eu chego, às vezes, num lugar, as pessoas ainda lembram de algumas situações, de uma assembleia, uma situação que eu participei e digo, com muita humildade mesmo, aprendendo com mulheres, ou eram gerentes de condomínios, porque eu trabalhava em administradora, era um público preponderantemente feminino, e as síndicas, né? Então eu era aquele menino que ficava ali do lado, fazendo atas, então eu acho que isso foi me dando certa musculatura para que quando chegue um negócio dentro do escritório, eu peço sempre uma outra visão, não apenas aquela visão ortodoxa, né? É importante ter esta visão, claro, a gente não pode desapegar da técnica, mas eu costumo ter um pouquinho aqui, trazer uma certa leveza, e às vezes eu tenho que tomar cuidado, que eu falo até palavrão, então eu tenho que tomar cuidado para não ir para este caminho. Mas muito obrigado pelas palavras, excesso de generosidade, mas vou me apropriar. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, que não é para qualquer um, não. Obrigado, não é para qualquer um. Obrigado. Até porque nós estamos lidando com um mercado de pessoas que não necessariamente são juristas, não necessariamente conhecem um linguajar tão técnico. Nós sabemos que, dependendo do DNA de condomínio, a gente vai ter que lidar com mais tecnicismo, vai ter que lidar com palavras diferenciadas, mas existem condomínios que se você falar de forma muito técnica, a pessoa não vai entender bolufas. E já cria, né? Desculpa esse muro aqui, eu Sim. acho que tem tudo a ver. Você, ao invés de você quebrar esse muro, essa questão disruptiva que você está trazendo aqui, a gente sobe muito mais esse muro. Sim. E o corpo fala, né? Quantas vezes chega o advogado na assembleia, ou né, para ajudar, ou é para tumultuar, né? Né? Isso. Então as pessoas ficam já com aquela marra. E quando a gente chega, principalmente em assuntos polêmicos, eu costumo me aproximar das pessoas. Eu não sei se é a sensibilidade de músico que eu tenho, né, que é a primeira formação. Então eu gosto de me aproximar das pessoas. Eu gosto de sair da mesa ali e entender o que tá pegando, né? Porque às vezes as pessoas estão ali e às vezes isso já deu certo e outras também não, de eu sentar do lado e falar, sai daqui, tá tudo bem, eu tentei. Mas eu acho que a gente precisa mais destas conexões, porque não adianta, volto a dizer, um tecnicismo exacerbado se você tira do meio, do lado direito, do lado esquerdo, a pessoa. E muitas vezes aquilo que você diz num condomínio num dia, no outro dia, em outro condomínio, não vai ser aplicado. Então, esta sensibilidade, né, eu acho que, principalmente vocês, como você... A minha parte hoje é mais fácil. Agora, vocês que estão segurando o reggae ali. Exatamente. Como é que está funcionando nos seus prédios? Olha, e depois de 25 anos lidando com empresas, lidando com pessoas, lidando com essas formas diferenciadas, e eu sei que você transita muito bem por todos os caminhos e todos os DNAs de condomínio, você tem uma experiência incrível, incrível, e eu admiro muito você, inclusive, no seu trabalho, justamente porque você também tem uma forma humanizada. Todos estamos humanos, mas tem gente que às vezes parece que são extraterrestres, mas que você traz de uma forma que o condômino ele ouve parecendo que está ouvindo o canto da sereia. E com isso você consegue modificar uma relação que não é assim tão legal ou que não vai se tornar tão legal se a pessoa insistir em determinada atitude que não comunga com aquilo que a gente tem de bom viver numa coletividade. Obrigada, Vanessa, de novo aí por toda essa energia que você passa para a gente. Sim, a gente precisa falar, e eu acho que até esse meu lado mais de pedagogia, que eu venho, né, a minha primeira formação foi a pedagogia, para lidar com as pessoas e poder explicar aquilo que elas vão vivenciar dentro do condomínio, né? E aí nós, como síndicos, que pegamos aí o empreendimento muitas vezes vindo já na convenção com essa questão da hospedagem já sendo permitida, a gente tem que explicar para aqueles que vão morar que vai sim ter esse fluxo ali de entrada e saída de hóspedes, dos anfitriões, das pessoas. Isso, de uma certa forma, para quem mora, traz uma insegurança por conta da rotatividade das pessoas,
né? E a gente recebe o empreendimento e nós, como síndicos, temos que tentar blindar de uma certa forma e atingir os dois públicos. O público que comprou pelo investimento, que vai ter a rotatividade das pessoas, e as pessoas que vão estar ali morando, a gente também tem que trazer a segurança para elas, para receber essas pessoas, e tá todo mundo integrado dentro do mesmo ambiente, né? Perfeito. Lembrando, pessoal, que condomínios que permitem, já na convenção, inclusive, a locação por curta temporada, diga-se de passagem, duração por curta temporada, locações com no máximo 90 dias. Tá? Então, toda locação até 90 dias é tida como uma locação por curta temporada. Nós também devemos deixar claro para todas as pessoas que farão parte daquele empreendimento que condomínio não é hotel e o síndico não é o gerente. Isso é importante. Relações dos condomínios, direito condominial. Relações consumeristas, Código de Defesa do Consumidor. Então, é importante trazer essas questões para que todos criem a reflexão necessária de que essas assertivas, elas valem para todo e qualquer empreendimento. Eu posso ter no empreendimento a figura de um concierge. Chique. No entanto, o síndico, ele jamais vai ser o gerente do empreendimento. Diego, como é que está sendo visto hoje a questão das locações por curta temporada no nosso judiciário? O que tem de mais moderno? Conta pra gente. Olha, esse contexto é muito importante para aquilo que nós vamos entrar aqui, né? Eu queria, se pudesse, separar em dois blocos. Primeiro é este bloco que nasceu, né, especificamente, eu vou usar a palavra Airbnb só para a gente ficar mais familiarizado, sem qualquer alusão a propagandas em absoluto, mas é justamente quando nasceu essa situação, é óbvio, né? Não dá, primeiro nasce a criança, depois vem a certidão de nascimento. Não dá para a gente inverter. Então, quando isso nasceu, gerou-se juridicamente, academicamente, uma discussão muito grande sobre isso. Você, com toda a sagacidade, já disse aí o binômio, né? É locatário, é a pessoa que é o anfitrião, é o locador, é o hóspede, porque dependendo dessa situação semântica, tudo muda na construção jurídica. Então, o que acontece? Trocando isso aqui em poucas palavras. O judiciário, inclusive paulista, há uma divisão. Hoje você fala assim, Diego, isso está resolvido? Não, a parada não está resolvida. Eu consigo sustentar as duas questões. Olha só, muito embora eu tenha uma convicção de uma, mas eu consigo sustentar que não pode proibir esse tipo de locação e quando você pode proibir, baseado em quê? Da minha cabecinha? Não, de decisões judiciais. Porque vejam bem, gente, se eu tenho muita briga aqui embaixo, vai para uma segunda instância. Essa segunda instância, muitas vezes, tem uma divisão. Aliás, as jurisprudências, elas são criadas aqui. E quando também não há um consenso aqui, isso vai para outro lugar, que é o STJ, que é onde eu quero chegar agora. O que o STJ disse e sedimentou a respeito dessa matéria? Nada ainda, nada. Nós temos uma inquinação, uma vetorização por conta de alguns votos, alguns julgamentos que foram deturpados na mídia. É proibido, os leitores de manchete, a gente tem que tomar cuidado. Então nós tivemos algumas decisões falando sobre a proibição, um caso muito específico de Porto Alegre, que se tratava de um hostel, era um Airbnb um pouquinho diferente, mas que nesse caso estava fácil de sustentar e realmente não podia a pessoa ter fatiado ali a sua unidade e fazer o que ela estava fazendo. E nós temos a outra questão que é a clássica, né? Aqueles prédios antigos que estão ali e a pessoa começa a fazer e não pode. E aí essas questões dividiram o Tribunal de Justiça. Eu não sei, eu não posso ser leviano e falar que dividiu, mas que tem decisão para tudo quanto é lado, tem. E aí o STJ veio, uma questão ainda que não está sedimentada, dizendo, olha, condomínio, você, trocando em miúdos, tá? Condomínio, você pode proibir, sim, esse tipo de situação. Por quê? Porque a Convenção
a bem de dizer, está, como ela, estou sendo bem simplista, esse voto é gigante, mas o voto ali, ele faz alusão que se a convenção está falando que é residencial, logo não poderia. E para permitir, você teria que mudar a convenção. Antigamente o entendimento, inclusive aqui, era não, que para você proibir, você tinha que mudar a convenção. Uhum. E veio o STJ e falou, não, para você... E aí tem várias coisas que você falou. Por quê? Por que isso chegou no STJ? Por que isso chegou nos tribunais? Eu acho que é isso que as pessoas... Você sabe que eu fui falar, eu falei, será que é a melhor pessoa para falar? É um grupo de anfitriões do Airbnb, eles têm lá grupo de anfitriões, me chamaram para fazer uma palestra. Você imagina se eu fui amado naquilo, né? Porque eu sou Condomínio Futebol Clube, né? E eu tinha que contar o porquê para eles, deixar bem claro para uma plateia inteira, o porquê nós chegamos nessa situação. Você acha que algum condomínio quer proibir ou não quer proibir? Não, é que infelizmente os problemas que são jogados no colo de vocês, festas, enfim, por aí vai, pessoas que entram, questões de drogas, tudo aquilo que a gente vive em condomínio, mas com uma maior rotatividade, gerou esses problemas. Porque a pessoa, ninguém fala assim, você pergunta muita gente, você é a favor ou contra do Airbnb? Eu não sei, no meu condomínio eu nunca... Agora, deixa a pessoa ter problema, ver se ele não faz. Então eu fui contar esta história para eles. E fui contar o porquê pode se proibir e não pode proibir. E eu contei essa história. Claro, quando eu cheguei na tese que não pode o condomínio por conta do direito de propriedade, toda aquela tese, todo mundo me aplaudiu. A hora que eu fui para a prática e falando que eu ingressei já com não poucas ações para proibir a pessoa de utilizar, inclusive decisões recentes que saíram na mídia agora, falando que o condomínio pode proibir sim. Então, só fechando esse assunto, Vanessa, não tem também uma decisão formada. Não tem hoje, vamos por esse lado. Nós temos uma vetorização que acredito, tá, até pela a possível alteração do Código Civil, né, que depois a gente vai falar um pouquinho, que traz essa trava. Então aí tudo fica mais fácil. Eu ingressei com 2 ações, eu digo eu, né, o pessoal do escritório, ingressaram com 2 demandas judiciais há cerca de 2 ou 3 semanas, alguma coisa, e as liminares foram favoráveis, baseado no quê? Nesse voto do STJ. Agora, esta pessoa, ela pode agravar desta decisão, cair numa Câmara aqui do Tribunal de Justiça, que pode entender de forma diferente, que tem, inclusive, desembargadores que diz que eu tenho que mudar a convenção. E tem outros que é pior ainda, que diz que não, mesmo mudando a convenção, eu não posso porque eu estou tratando de direito de propriedade. Então basta um não querer que não pode. Olha que situação. Aí vem eu, né, falo um monte de tese, igual eu estou falando para vocês, escrevendo de forma bonita, e falo para vocês, toma, decide. Aí que vem a sensibilidade. O que aquele condomínio deseja, o que a massa deseja, o que está afetando aquele condomínio, para a gente poder modular, né, falar sim ou não, ou ir para a coluna do meio, que é justamente o tema da nossa conversa, que é a regulamentação. Não sei se eu me fiz claro, falei muito. Não, foi muito claro. A regulamentação, ela é imprescindível. Quem não tem nada regulamentado, palavras vão ao vento, o que vale é documento. E isso abre uma brecha enorme para que os anfitriões, que a bem da verdade compraram aquele apartamento, aquela unidade privativa, naquele condomínio que visa o lucro, ele se vale deixando brechas abertas para o hóspede. E aí os moradores, em contrapartida, ficam completamente revoltados, porque eles falam, a gente mora aqui. Aquela pessoa não mora. Ela não pode fazer tudo o que ela acha que tem que fazer. Tem que ter os cuidados necessários. Antes de passar para você, Fabi, quero agradecer ao nosso patrocinador, a CoSecurity no seu prédio. Pois é, segurança colaborativa para evitar aqueles falsos espantalhos que ficam ali fazendo a segurança. Tem que ter tecnologia, tem que ser uma empresa com procedência que realmente faz a diferença. Inclusive, eles estão no Smart Sampa. Veja. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Fabi, como é que você está lidando hoje nos empreendimentos que você ainda não realizou a alteração do regulamento interno, ou seja, que possuem ainda aquelas brechas, que é o que a gente falou antes do intervalinho, de abrir precedentes para os anfitriões darem uma margem muito maior de permissão aos seus anfitriões
como se realmente o condomínio fosse um hotel. Na verdade, eu não tenho ainda essa questão, porque a maioria dos condomínios são residenciais. Eu tive um caso de um condomínio 100% residencial, onde houve um proprietário que iniciou com as locações, Perfeito. né? E os moradores vieram, né? Foram atrás, porque os hóspedes chegavam, usavam piscina, usavam sauna, academia, à torta, à direita, né? Causando inclusive prejuízos ao condomínio, porque por mais que o regulamento, o proprietário seja responsável, até o proprietário entender e fazer o reembolso, causa todo o transtorno aos moradores, né? Tira inclusive privacidade dos moradores que estão ali residindo, né? E o condomínio optou por abrir uma ação, teve uma ação judicial que proibiu aquele morador e todos os demais. Depois a gente fez a alteração no regulamento interno, né, colocando o condomínio estritamente residencial, né, por questão de querer do morador achar que ele pode fazer a locação, apesar dele ter o direito da propriedade, ele pode usar e colocar aquele apartamento num Airbnb ou numa plataforma, né, de locação sem pensar na coletividade, porque o condomínio é um coletivo, né? Você mora numa comunidade de vários, né? Então são vários proprietários e você tem que resguardar o direito de todos, não só o direito de um ou dois, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho uma dica de ouro, que Diga. eu estou utilizando isso, e eu digo, o dia a dia que vai, né, fazendo a gente movimentar o cimento para lá ou para cá. Muitas vezes é muito duro para vocês, síndicos, porque vocês ficam com essa incumbência do sim e do não. Vocês são o julgador ali da causa, né? O primeiro e último julgador. Dizem que, né, há um jargão que o advogado é o primeiro julgador da causa. Mas vocês não, e esta decisão, Fabi, é muito complicada, porque você afeta, às vezes tem uma maioria que quer isso, porque às vezes a gente está falando de investidores, prédio de investidores, então é muito difícil. Então, o que eu vejo sempre, eu me coloco no lugar do síndico, eu coloco a capa de vocês. Então, eu tenho usado uma figura que se chama ação declaratória. É uma ação, muitas vezes de questão não contenciosa, ela não tem essa questão de briga, né? O juiz, ele funciona muito mais como um administrador do que como dizendo, olha, é contenda e não é isso. Então, essa ação de jurisdição não contenciosa, voluntária, que a gente chama, eu entrei num condomínio porque começou uma polêmica ali muito grande. O conselho, olha que situação, que muitas vezes vocês tomam fogo amigo ou não? Olha, o tempo todo eu sempre tenho conselheiros que são muito bons, mas eu tenho alguns conselheiros que, meu Deus do céu, eles se acham, né? Eles querem ser o síndico com o mandato do outro. É isso, e sem a responsabilidade, sem o tal CPFinho ali, o CNPJ ali, né? A diferença do gênio e do louco, né? Tudo deu certo, gênio, deu errado, sou louco. Então, assim, quando eu estava nesse condomínio com uma situação muito difícil, porque uma parte do conselho, uma parte não, 2 conselheiros, eles, de um universo de 5, acredito que tinham na época, ou 6, eu não lembro que tinham suplentes, enfim, queriam, né, estavam ali militando, na verdade, por uma causa, não era pelo condomínio, era pela questão da plataforma. E a outra turma que envolvia o síndico e tal, entendia que não podia fazer até em razão de situações já vivenciadas. E aí me perguntaram, e eu dei a minha posição, falei, gente, o prédio é residencial, o STJ tem decidido assim, dá para sustentar isso até porque a maioria, sensibilidade, aquela coisa toda, vocês têm precedente, blá, 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 fiz uma nota orientativa. Aí ele falou assim, tá bom, Diego, mas eu que vou ter que tomar essa decisão. E eu disse, olha, Sobral Pinto diz uma coisa, que é um grande jurista, ele fala que a advocacia não é para covarde. E eu estou dizendo o seguinte, que a sindicatura não também é para covarde. Né? Então, assim, às vezes o síndico tem que se posicionar. Mas ali eu entendi, porque envolvia toda uma questão. Eu falei, olha, deixa eu tentar te ajudar. Eu vou entrar com uma ação, vou explicar a situação ao juiz, e o juiz vai nos dar. Agora, prepare-se que quando a gente entra com esse tipo de ação, você pode ter lado direito ou lado esquerdo, eu não tenho uma fórmula, mas considerando, aí eu acho que a gente tem que utilizar a inteligência artificial, porque falar advogado não pode usar. Não, pode usar sim, para quê? Para cruzar dados, para fazer um monte de coisa. Outro dia falaram, você vai perder para uma inteligência artificial? Eu falei, jamais.
Talvez eu vou perder para quem saiba utilizar a inteligência artificial. É isso. Igual a música, você dá duas... Olha eu já devagando, gente, mas eu amo isso. Pode falar. Você dá duas, você dá a mesma partitura, a mesma música. Eu adoro My Way, tá? Você dá My Way para 2 músicos, o mesmo instrumento. Vou puxar a sardinha pro meu, o trompete. Fala aqui, toca aqui, meu querido. Um vai tocar e toca aqui, Fabi. Você vai tocar. Você vai falar é a mesma partitura, o mesmo tom, o mesmo compasso. Aí você vai falar assim, de quem você vai gostar mais? Você vai falar, pô, gostei mais da Fabi. Poxa, mas não é a mesma música? Sim, é o fator humano. Isso é o advogado. Isso é o advogado. Isso então, mesmo. E aí por quê? Aí neste caso eu falei, olha, isso aqui vai cair em qual fórum? Vai cair no Fórum de Pinheiros. O Fórum de Pinheiros tem decidido algumas questões, tem isso, tal, não sei o quê, vale a pena. Então vamos entrar com uma ação, explicar esta situação, né, e falar, olha, eu estou com uma situação que vai instalar um litígio dentro do condomínio e considerando, neste caso, que o STJ já tem uma vetorização, ela é residencial e esses problemas, me dê uma solução aqui, e aí veio a decisão. Aí a gente chega, o síndico amparado vai falar, olha, eu estou seguindo, inclusive, aquilo que o meu jurídico disse, e ele foi mais cauteloso. Ele foi ao judiciário, sem qualquer contenda, trazer essa situação. Então, muitas vezes, gente, eu sei que às vezes, por isso, parece que isso aqui eu vou estar vendendo, mas não é isso. A importância do advogado condominialista, mesmo, né? A Vanessa, já tivemos casos, que ela é síndica, eu sou advogada, ela é advogada competentíssima, para responder qualquer coisa, e muito melhor que eu. Mas é o que ela sempre fez? Falou, olha, jurídico, toma a bola aqui, vou fazer cara de ué. E eu sabia o que ela estava pensando, mas é isso, eu acho que cada macaco no seu galho, né? E é importante, então, às vezes esses mecanismos, por isso que eu digo, é normal uma questão dessa, não, outro dia fiz isso para buscar quórum no salão de festas, fui perguntar para o juiz, falei, vai dar um problema aqui, consegui, pelo menos para chegar numa assembleia, para as pessoas ficarem um pouco mais calmas, considerando que um juiz também estava amparando aquilo. Então, fica essa dica, porque existe esta ação pouco utilizada, entendo, na condominial, mas quem me ensina isso? São os advogados processualistas. Os caras têm essa visão, por isso da importância do elenco, né? E vocês têm que andar em bando mesmo. Por isso que tem que ser especialista. Sim. Eu, mais uma vez, vou falar aqui, em outros programas eu já havia falado, o advogado condominialista, ele tem a sensibilidade do que acontece no universo condominial. Não adianta eu pegar um advogado que só é clínico geral para tratar de uma questão que efetivamente tem as suas nuances, tem as suas coisinhas que devem ser vistas de uma forma diferente. Então, não contratem qualquer um. Pelo amor de Deus, não contratem qualquer um. Fabi, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado hoje com os condomínios short stay? A gente até outro dia trocou algumas experiências de unidades privativas que foram locadas por hóspedes não tão bem-vindos, inclusive criminosos, e a gente acabou compartilhando algumas informações. Como tem sido para você? A principal questão é a questão da segurança, né? Você ter quem está entrando no teu condomínio, quem é aquela pessoa que está entrando, né? E até para dar segurança àquelas pessoas que moram, né? Então, a gente buscou junto aí às áreas tecnológicas, né, a gente, e dentro também da LGPD, do uso da imagem, da biometria facial, né, a gente instalou, né, as faciais, tanto para a entrada quanto para a saída, porque daí a gente consegue controlar se o hóspede está dentro ou fora do prédio, né, que dá a saída até o anfitrião, ele que faz o cadastro, porque no início, né, quando o prédio chega, né, a implantação, ele chega ali, já está dizendo que pode ter a hospedagem, o investidor já comprou com esse intuito, e aí ele já quer, no dia seguinte que o condomínio foi entregue, ele já quer colocar os hóspedes e iniciar ali as locações, né? Só que a segurança, né? Demora-se um tempo para você implantar. Então, demorou, né, um pouco, mas hoje a gente conseguiu criar um sistema onde o próprio anfitrião, que não depende do síndico, como você falou e mencionou, o síndico não é o concierge, né, ali do prédio, né, e muitos proprietários e investidores acham que o síndico ou quem está ali tem a obrigação de receber o anfitrião, de dar o suporte ao anfitrião se não consegue acionar ali a unidade, né? A água saborizada. A água, né, não tem,
né? E ali as indicações todas, né? Então a gente conseguiu criar todo esse sistema, né, onde o próprio anfitrião cadastra inicialmente pelo aplicativo o hóspede com os dados, com o RG, com a facial. Esse hóspede, quando ele chega no prédio, ele já tem os dados dele ali cadastrados, ele já consegue ter ali o acesso, né? E o difícil também foi colocar que, apesar deles serem hóspedes, né, eles têm que cumprir os regulamentos do prédio, né? Eles têm que seguir as regras básicas que o condomínio tem, né? Eu já tive, né, um caso num condomínio que o hóspede entrou, né, pelas vias seguras ali do condomínio. Logo na sexta-feira a gente já teve um casal, né, um estúdio, o casal acabou tendo uma discussão, os outros moradores já entraram em contato com a gestão, a gente já, através das câmeras, dos sistemas, dos corredores internos, a gente já viu que houve a confusão e imediatamente a gente entrou em contato com o anfitrião e no dia seguinte, inclusive, os hóspedes foram convidados a se retirar. A própria anfitriã já rescindiu ali o contrato, porque a plataforma permite que você, se aquele hóspede não se enquadra nas normas até da locação, consegue fazer com que eles se retirem, que cesse, né, ali a hospedagem. Então a gente já teve casos que houve aí o rompimento do contrato, eles foram convidados a se retirar ali do condomínio, da hospedagem, por descumprir regras básicas e mínimas ali do condomínio. Né? Exatamente. Mesmo num hotel, os hóspedes também devem ter regras ali para serem minimamente cumpridas. Imagine só no empreendimento que é misto, né, com moradia e hospedagem. Fica mais desafiador ainda. Quero fazer mais um agradecimento ao nosso patrocinador, a Tala Engenharia, fazendo a restauração e cuidando da impermeabilização da fachada da edificação do seu condomínio. Confira. Pessoal, tem uma questão que eu quero tratar com vocês, muito importante, ainda falando do regulamento interno, que são as questões de mitigação de riscos para o empreendimento, no caso das instalações dos mini mercados, que eu acho que tem que estar disciplinado já no regulamento interno, algumas penalidades, inclusive, para aqueles moradores ou, mais ainda, os hóspedes que acabam furtando dentro do empreendimento. A gente sabe que furto dentro e fora dos muros é um crime tipificado no Código Penal. Nós temos as questões relacionadas aos lockers, aos armários inteligentes, onde a gente não sabe o que efetivamente está sendo colocado nesses armários. E aí eu entendo que o condomínio também deve se resguardar com relação à isenção de responsabilidade do condomínio, já no regulamento interno, porque a gente tem por hábito só fazer a contratação dos armários inteligentes, mas a gente não traz, né, já para dentro do regulamento interno, já que os armários inteligentes tratam-se de características já trazidas na venda do empreendimento, de que vai acontecer. Então, eu tenho trazido isso, pelo menos nas minhas alterações de regulamento interno, quando eu estou na figura, no papel de advogada, eu trago claramente a inclusão destes temas. Então, vamos lá. A questão dos mini mercados, a questão dos armários inteligentes, a orientação geral que deve ser passada aos próprios anfitriões nas locações de curta temporada, mas deixando isso muito mais amarrado. Eu tenho trazido as questões do direito de vizinhança para dentro dos regulamentos internos, as questões relacionadas ao ESG, para dentro dos prédios também, porque afinal nós estamos falando aqui de uma alteração já geral no regulamento interno e por que não esses temas. Trago também a questão das regras de boas práticas e compliance
já ao invés de trazer assembleias que vão ficar com atas, que depois a administradora, se é trocada, inclusive, tem que ficar procurando, caçando, mas trazendo já essas temáticas para dentro também do regulamento interno. E eu percebo que quando já está no regulamento interno, me parece que as pessoas sentem o peso maior do que é de seu direito e sua obrigação. Como é que tem funcionado isso? Se vocês concordam com essa forma, né, já de trazer tudo, já que a gente vai ter que mexer no documento, já de trazer tudo para dentro dessa regulamentação tão importante. Quer falar? Eu posso falar semana? Eu posso. Bom, eu posso. Você, Vamos você lá. é menina, né? A Tem gente- preferência, né? Não, pelo amor de Deus. Foi uma figurinha, inclusive, que nós trocamos, né? Que nós tivemos alguns casos Sim. do mini mercado, porque os empreendimentos, não só esses que visam a hospedagem, eu acho que hoje é tendência Sim. você ter o mini mercado, lavanderia nos condomínios, e são benefícios ali a todos os que estão morando e até o hóspede que vem. Com a lavanderia a gente não tem tantos problemas, porque a lavanderia você vai abrir ali, só abre o acesso se você faz o pagamento, inclusive com pagamentos antecipados, né? Eu tenho um problema com a lavanderia. Você não consegue usar a lavanderia sem A fichinha. a fichinha, O né? problema é o cara deixar a roupa lá, aí vem o outro e tira, porque a máquina precisa ser usada. Já vi barraco. Mas no regulamento interno, a gente colocou que já no regulamento interno, quando fizemos a implantação da lavanderia, inclusive até pelo contrato da lavanderia, a pessoa tem 10 minutos para tirar. Se ela não tirar em 10 minutos, qualquer um que chega ali pode tirar e ele não tem direito a fazer a reclamação. Perfeito. Já no caso do mini mercado, a gente tem a questão que você tem que vai muito da honestidade da pessoa que está usando, né? Porque a pessoa vai pegar e ela tem que pagar. E muitos fingem que vão até a maquininha e que fazem o pagamento, Sim. né? E aí, já tive casos que o anfitrião acabou tendo que arcar com os custos que o hóspede usou ali do mini mercado e não fez, né? Porque quando há a comprovação do uso, né, da pessoa, o proprietário ele sempre é o responsável, né? Independente se é inquilino, independente se é um hóspede temporário, o proprietário é sempre o responsável pelo dano que foi causado pelaquela pessoa que estava na unidade, né? E a gente teve um caso que foi um caso maior, mais grave, que o prejuízo foi aí em torno de R$6 mil no mini mercado, né? Só que esse hóspede, inclusive, ele sumiu, né? Então, nem o proprietário, nem o condomínio, nem o mini mercado conseguiu ali o acesso à pessoa, já foi aí para o judicial, né? Já o mini mercado entra, porque o condomínio ele tem o respaldo do contrato que ele não é responsável, né? No entanto, ele estava dentro do ambiente do condomínio, então a gente já está trazendo isso aí para o regulamento interno também. Perfeito. Van, você me fez pensar numa coisa. Você está falando aqui a questão dos lockers, né? Então, assim, vamos falar de forma geral. Aprendi uma vez com o Dr. Calil. O Dr. Calil foi um pai para mim, enfim, na parte jurídica, tal, inclusive condominial. E ele sempre falava assim: meu filho, quando falta o bom senso, porrada na lei. Era mais ou menos isso. Faltou bom senso e muitas vezes a gente não pode contar com bom senso. É verdade. Eu estava no Canadá e a gente que vive em condomínio é um negócio muito louco, né? Como funciona aqui? Você está de férias e eu quero saber como funciona bicho, porque eu sabia que lá podia ter bicho, ou uma hora não podia, no mesmo, o síndico podia proibir, o administrador. Olha, como... Então, eu ia fazendo estas comparações em relação a esses facilities, porque esses condomínios fora têm muitos facilities. Então, especialmente, e tudo isso veio agregar, não vamos ser retrógrada, né? Veio valorizar, principalmente os mercadinhos pós-pandemia, veio todas essas questões. Então, eu sempre gosto de ficar comparando. Olha, tudo bem, lá você tem uma cultura, aqui você tem outra, mas em alguns lugares, como na Inglaterra, por exemplo, nós estamos diante de um direito
consuetudinário. O que é isso? O nome, né? Eu não gosto de falar essas coisas. É um direito não escrito, ou seja, é um direito que não precisa estar escrito para as Usos e pessoas costumes. seguirem. Há toda uma... é enraizado na cultura deles, né? Esse tipo de situação. Mas aqui, quando há esta ausência, né, em algumas situações, tem que estar regulamentado. Então, assim, tá na nossa lei interna, que é a convenção e o regulamento, é fantástico, porque senão a gente cai numa regra geral, interpretativa, e fica mais fácil, como peso mesmo, verdade. como uma coerção. Então, depois dos lockers, eu gostei da consultoria, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou puxar 3 situações aqui, o lockers, os mercadinhos e agora também a questão dos carros elétricos, porque nós Sim. temos aquelas vagas que as pessoas largam e tal. Então, assim, estar regulamentado é a melhor opção. Por quê? Quando você leva, e principalmente para um regulamento interno, hoje é fácil, olha, não quero, leva para uma assembleia, quórum simples, destaca aí da convenção, você muda de forma muito simples esse tipo de situação. Então, documentar sempre criando preceito ou sanção. Basicamente, explico a regra e a multa que vai ser aplicada nesses casos. Eu acho que fica muito mais fácil. Então, regulamentar é bacana. E você, olha só, quem vive condomínio é uma outra visão. Porque, olha, você pode ter o melhor regulamento interno do mundo, você pode ter a melhor convenção, mas que as pessoas não estão adaptadas àquele tipo de situação, que não tem clareza, não adianta nada. Exato. E outra, uma convenção, um regulamento pode servir para o seu condomínio ou não. Então, primeira coisa, cláusula de excludente de responsabilidade, sempre. É a primeira. Condomínio não é responsável por esse trem. Você falou uma coisa muito legal, que é com relação às questões contratuais. Olha a importância de um advogado condominialista, mas que tenha, eu no meu caso, eu não sei analisar contrato, eu tenho os advogados contratualistas dentro do escritório que têm essa pegada. Então, criar também junto à empresa essas excludentes. Por quê? Porque se der alguma coisa, por exemplo, eu fui longe, você estava falando dos lockers, eu falei, e se aquilo é utilizado em condomínio? Eu tenho condomínios que têm drive-thru da droga, eu tenho. E assim, como que se esses lockers começam a ser utilizados, você vai falar, pô, Diego, como você sabe isso não é combatido? É combatido, tem toda uma situação, mas e se esses lockers, por exemplo, um menor, porque o pai, sei lá, vira ali um ponto de passagem de pinos de cocaína dentro daqueles lockers. Como que fica essa questão? Que alguém vai lá, deixa, tal, a responsabilidade, você está atraindo ou não está atraindo esse tipo de responsabilidade para o condomínio? Então, de forma geral, essas coisas devem ser pensadas. Os mercadinhos, eu tenho um espaço na TV lá em Alphaville que eu falo sobre um... Posso falar o nome? Pode? Posso? Chama Condomínio na Real. É uma questão que eu tô à frente ali levando as dias de condomínio e eu tratei esses dias dos mercadinhos, porque começou a pipocar muito no escritório, a gente tendo que franquear as imagens, os síndicos pediam porque as pessoas iam lá, faziam que pagavam, não pagavam, e esse tema começou a crepitar muito. E eu falei, como que tá funcionando essa parada aqui em Dela? Aí falou, olha, Diego, a gente pega essas imagens, fornece à empresa, a empresa notifica ou chama para uma conversa tal, e aí um síndico falou, Diego, eu tô com um problema pior ainda, porque eu tô com uma pessoa que faz parte do grupo gestor que faz isso e tá me ameaçando, síndico profissional, tá ameaçando o síndico profissional, porque a empresa foi cobrar e falou, ó, se você continuar com essas coisas, inclusive o mercadinho e você vai sair disso, né? Eu falei, nossa, aí a pessoa é bandida 2 vezes, né? Eu falei, é bandida 2 vezes. Sem vergonha. Então, esta questão, regulamentação. Gente, às vezes a gente fica imaginando um processo CSI, regulamentação. Olhe para ali, às vezes vai nascer 4 artigos, mas depois podem virar 10. Exato. Mas faça isso, regulamente. Exato. Cláusula de exclusão de responsabilidade e muita atenção com a empresa que você contrata para deixar isso claro. Chegou um chabu para o condomínio, automaticamente alguém processou o condomínio em razão de uma situação desta, você tem como chamar ali de demonstrar uma responsabilidade da empresa em relação a isso. Quer dizer, você franqueou, eu tive um mercadinho que estava imputando ao condomínio, porque não localizava, esta questão falou, não, é um dever. Por quê? Porque esse condomínio permitia o short stay e as pessoas estavam ali, principalmente em bebidas alcoólicas, vinhos, furtando demais isso. Entregava, ele pode em cima do proprietário, mas era mais fácil imputar essa responsabilidade ao condomínio. Moral da história, eu sugeri a rescisão com esta empresa, porque eu falei, uma hora vai dar problema em razão disso. Então, regulamente. Regulamentando, a gente já vai ter problema. Imagine sem regulamentar. É exatamente isso. E falando em mini mercado, vocês conhecem a empresa Market for You? É uma empresa de mini mercados que tem feito um sucesso enorme nos empreendimentos, principalmente nesses de curta temporada, que é o assunto do programa de hoje. Confira!
O Market4You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. A questão relacionada aos lockers, vou voltar aos lockers. Eu amei, viu? gostou? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca. E é uma realidade. É uma realidade. Né? É uma realidade, eu nunca pensei. Você começou, que advogada a gente também já desenha o caos, né? Desculpa de cortar. Eu falei, pode ser colocado qualquer coisa ali dentro. Eu fico imaginando alguém imputando uma responsabilidade, sei lá, a polícia tem uma denúncia que no locker tem cocaína. Aí bate lá e fala, condomínio. Olha isso, eu nunca tinha pensado nisso. Mas a gente tem que pensar. Sim. Eu tenho um condomínio que eu sou síndica, inclusive, e numa das unidades privativas foi realizada a locação, não é, para uma pessoa que utilizava-se das dependências do condomínio para guardar produto de roubo. Um dia a polícia baixou lá e falou, escuta, unidade tal. Falei, é o inquilino que alugou, e detalhe, não era nem de curta temporada, era a tradicional. já tradicional. E aí ele chegou e falou assim, condomínio tem lockers? Aí eu falei, não, nesse condomínio não tem os lockers. Por quê? Não, porque a gente já tem a denúncia, já temos todas as provas que essa pessoa está levando produto de roubo para essa unidade privativa, e eu quero saber se tem os lockers para a gente poder também arrombar os lockers para obter o produto de roubo. Eu falei, aqui não. Mas se contaram isso é porque tem história, Exato, né? exato. Aí ele falou, bom, nós temos o mandado. Eu falei, bom, se vocês já têm, por favor, o gerente predial vai acompanhá-los. Chegaram lá, realmente a unidade privativa tinha muita coisa roubada, muita coisa ali, né? E descobriram por conta, onde tem produto de roubo, tem a receptação, tem o receptador, e aí chegaram nele. E aí ele veio falar dos lockers. Aí eu fiquei, puxa vida, deixa eu ficar atenta a isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei, pera um pouquinho, ele tá falando dos lockers porque tá acontecendo coisas nesse sentido. E aí o que eu fiz? Eu fui eleita recentemente num condomínio, que eu tô fazendo, na verdade eu fiz a alteração todinha do regulamento interno. Mudei todo o regulamento interno, incluindo, melhorando, eu mesma fiz. Coloquei a mão na massa e falei, hoje eu vou trabalhar nisso. E aí eu incluí um capítulo falando dos armários inteligentes, os lockers. Compartilha comigo. Compartilho. Eu vou vender. Vou te vender. Vou te vender, ó. Vou Tudo bem, né? Advogado é aquele negócio, né? Eu vou pegar o produto dela e vou... Olha, posso Mas falar? olha, Eu passo com a maior falar? alegria do mundo. Porque Que a mim, fantástico! aí eu incluí nessa minuta de regulamento interno todos os capítulos. Eu falei, vou mudar tudo. Eu falei, vou mudar tudo. E eu fiquei, coisa de 3 dias seguidos, 18 horas cada um dos dias, debruçada naquele regulamento interno para poder fazê-lo. E aí eu trouxe os armários inteligentes, as excludentes, o que pode, o que não pode, o tempo, a questão do contratual, mas eu colocando tudo muito claro. Por quê? Porque, infelizmente, existem proprietários que só compram, né, várias, inclusive, unidades privativas, só visa o lucro, trata o empreendimento como um hotel, mas quando chega um problema como esse, na polícia, por exemplo, bater, não fala e não trata a respeito disso o regulamento interno e nem uma ata de assembleia. Por que não, aproveitando o momento da alteração, trazer esses temas? Aí foi o que eu falei, eu vou trazer tudo já. Eu vou trazer a questão do mini mercado, eu vou trazer a questão dos lockers, eu vou trazer a questão do compliance, já vou trazer a questão do direito de vizinhança, quando a gente tem os problemas de barulho entre 2 unidades, infiltração entre 2 unidades, que é uma questão de vizinhança e não é coletiva. E há uma imputação natural, que eu acho que é sempre um problema clássico, há 20 anos isso, que as pessoas querem que o síndico resolva esse problema, que muitas vezes é uma questão interpartes, né, Van? Já trago no regulamento interno, um capítulo só falando sobre essas demandas. Sensacional. Para quê? Para facilitar a nossa vida, facilitar. Então eu percebo, né, que muitos advogados, colegas nossos, inclusive, acabam fazendo muito feijão com arroz, muito no automático, já que vai mudar o documento, já muda o documento de uma vez só, já inclui todos os capítulos necessários, já trazendo as boas práticas, aí você não precisa ficar tendo atas separadas, que vão se perder com o tempo. Quando não está consolidado é muito difícil, exatamente, né? é mudar isso e trazer tudo isso para dentro do mesmo documento. E uma questão importante que eu também tenho trazido é a questão da locação com os menores de idade, né? Eu tenho empreendimentos onde os hóspedes
chegam para se hospedar no empreendimento, você pede o documento e ali tem uma menor de idade. Como é que você faz? Você não permite. Menor de idade tem que ter autorização do pai ou responsável. Ah, você está contextualizando num sentido de que um homem, por exemplo, vou usar isso, chega com uma menor e quer entrar e não é o representante legal Não dela. é o representante entendi. legal dela. Então, Ou não tem... já trazer também a regulamentação com relação à hospedagem, né? No seguinte sentido, o condomínio deve travar, deve permitir menor de idade, ali, veja, menor de idade, hóspede, que não tem uma autorização legal, deve ser negado. Até porque a gente sabe que os próprios flats, em Acabam grande maioria, sendo- sendo palcos desses tipos de trabalhos, vamos assim dizendo, e até mesmo de abusos. Exato, Né? e principalmente de abuso. Ou seja, o condomínio, tudo que ele puder ter a excludente de responsabilidade, a excludente de ilicitude, né, que a gente fala muito no direito, a gente tem que trazer para dentro do documento. E eu tive um caso muito interessante, caso real, tudo caso real. O anfitrião não sabia de uma situação de um rapaz chegar com uma menina menor, falou, qual a sua idade? A menina perguntou, ela falou 17, aí ele chegou e falou, por que você não falou que você tinha 18? Para você ver a situação. E ela era uma garota que, né, ela cartão rosa, o pessoal fala, né, garota de programa, menor de idade, e eles usam, né, as hospedagens, principalmente em determinadas regiões de São Paulo, onde o valor da locação é muito baixo, sai mais barato, né, você ir numa hospedagem, num short stay, por exemplo, do que ir num hotel, que Sim. efetivamente vão pedir ali e vai ter um critério muito maior, até por conta das responsabilidades. Então, a gente tem que começar a olhar dentro e fora dos muros, pensar condomínio, para depois redigir condomínio, para trazer todas as seguranças jurídicas necessárias para cada um dos casos que forem surgindo. É isso que eu tenho feito e eu tenho próxima orientado. vez você deixa eu te entrevistar? Fica melhor, fica melhor. Fica que aula, que bacana. Que Então, eu bacana. tenho trazido isso para a gente criar esses movimentos para facilitar as nossas vidas e trazer esse movimento para que os nossos colegas advogados, Diego, para que eles comecem a realmente trazer o condomínio para dentro dos regulamentos internos, pensando o condomínio. É pegar o advogado, chão de fábrica, como você, ir no condomínio, conhecer as instalações do condomínio, sentei num coworking. O que eu vou fazer aqui? O que eu posso aqui? O que eu não posso aqui? Cheguei, o cara falou assim, mas eu tô no coworking fazendo jogos de azar. Espera um pouquinho, mas jogos de azar, porque aqui não pode, o próprio regulamento interno, a comissão. Estou numa sauna, porque a gente tem muitos problemas, por exemplo, com saunas. Muito. Né? A gente tem ali sexo explícito, tá na piscina. A gente tem ali as pessoas mantendo relações sexuais na sauna de dia, em condomínios que nós temos crianças residindo. E as pessoas acham ali que é o navio dos loucos, assim, aqui vale tudo. Não é. Então, se a gente não pensar condomínio, sentir condomínio, viver condomínio, me parece que a gente ainda vai estar muito atrasado nas regulamentações que a gente tanto fala que precisa estar ali, porque tá palavras vão ao vento que vale documento, e o síndico, quanto mais validado por um documento, aprovado por todos, mais ele vai se sentir seguro, inclusive, para ter que agir, para ter que fazer, porque tá lá, tá escrito. Porque hoje em dia, os moradores dão carteirada e falam, tá escrito aonde? É isso. Onde é que tá escrito? Sim. É bem por aí. Então, a gente tem que começar a pensar, sentir e viver condomínio. E eu recomendo, e aí eu já faço um convite a você também, para que você visite todos os seus prédios. Eu sei que você vai, mas quando você for pensar justamente em mudar regulamentos internos e convenções dos prédios, pegar a sua equipe e falar, hoje a gente vai sentir o condomínio. Pessoal do conselho, síndico, nós vamos aí no condomínio fazer uma inspeção geral para sentir o que é que precisa efetivamente estar nos regulamentos internos deste empreendimento, daquele XPTO, né? Eu prometo
que eu vou pegar a minha equipe, principalmente os advogados condominialistas, né, que analisam ali, e esta fala, eu vou ter uma reunião de heads na semana que vem, e eu vou dizer isso, eu vou falar da importância, olha, que eu tive, verdadeiramente, eu não estou rasgando seda, não, Obrigada. que eu tive uma aula, né, e eu acho que é muito importante, vou citar as questões dos lockers, acredito que pode ser que tenha alguém lá, eu estou subestimando, né, modelo. e eu acredito que talvez eles também não tenham, ou se algum outro pensou, eu estou sendo aqui muito trazendo para mim, né, porque eu confesso que me chocou isso. Então eu vou pegar a minha turma e vou falar, olha, gente, hoje fechou um regulamento interno, seja por assessoria ou seja por essas contratações apartadas, vamos fazer isso, até porque a gente está fazendo de forma diferente, né? Que condomínio, que síndica não quer falar, mas calma aí, você me contratou, mas eu preciso ir no seu condomínio fazer uma visita de campo para entender se isso que eu vou escrever faz sentido. E na grande maioria das vezes eu posso estar blasfemando aqui, mas ninguém faz isso. Ninguém, por Ninguém. isso o meu convite, porque hoje eu faço isso. E eu vejo que os colegas não fazem. E aí eu falo, mas ele não vai conseguir trazer, ele não vai conseguir sentir, ele não vai conseguir, ele vai precisar de mais. E muitos síndicos hoje, vários deles, têm muitos condomínios na carteira. São poucos os que pegam um condomínio de verdade e falam, vou sentir você e vou tentar mudar isso. O seu sapato, eu uso muito essa frase, sapato da Cinderela, né? Porque é o sapatinho ali que vai adequar, mas fantástico. Mano. É uma ideia que eu passo para todos e que acredito. Não, mas precisa sentir o condomínio e precisa mudar o regulamento interno, né? Isso. Eu tenho um condomínio que não sei da onde surgiu a regra que a criança, que brincadeira não pode, no térreo, né? Na área do térreo não pode ocorrer brincadeiras e jogos. Não pode ocorrer brincadeiras e jogos. E aí tem uma moradora que fala que as crianças estão brincando de esconde-esconde no térreo. E aí ela printou o Google dizendo que esconde-esconde é um jogo, é uma brincadeira e que não pode no térreo. Eu falei assim, mas espera aí, a criança não pode brincar no térreo? Acho que a expectativa, acho que dos pais até quando compram um prédio e que vão morar com... É que as crianças tenham interação com... Como que não vai poder brincar numa área Apesar comum, que tem né? condomínio agora aí querendo regulamentar a hora do sexo. Né? Sim, Saiu aí. Depois das 20, se você tiver que fazer, faça antes das 22. das 22. Porque depois você vai ter problema, né? É namoro com hora agendada. Não, é brincadeiras à parte, mas olha só, a gente fala, né? Do direito positivado, tudo isso, mas também a criatividade, algumas situações, ela tem um limite, Tem um limite. Eu fui falar sobre esse assunto e era um assunto sério, só que 2 vezes eu dei risada, porque a repórter, ela era muito, sabe, assim, descolada e tal. Ela, mas e aí, doutor, tal? E aí eu falei assim, olha, não sei, mas e quem tá reclamando? A minha vontade de falar, é um invejoso, não é brincadeira, não podia. Mas tem isso. Não, mas é claro que assim, olha onde, né, as coisas estão indo, né? A gente pega condomínios de políticos, jogadores, que muitas vezes tem um clamor social, as pessoas não querem. Agora nós temos uma situação, né, de pessoas que foram condenadas, cumpriram a sua pena, voltaram para um condomínio e não querem, né? Eu tenho um caso em Alphaville, um caso de uma pessoa que ela está sendo investigada ainda, mas era uma espécie de pessoas que levavam jovens para um lado e para o outro, e ele, além de possíveis abusos, né, possíveis cantadas, algumas coisas assim, servia bebidas, deixava os menores dirigirem, só que ele foi solto e voltou para dentro de um condomínio, e esse condomínio vem em cima de quem? Da síndica, falando, eu não quero esse cara aqui, o que eu faço aqui? Aí vem no jurídico, o que a gente faz? Então, olha só o desafio que vocês têm. Organismo vivo. Condomínio é um organismo vivo. Sim. Pessoal, acabou o nosso tempo. Eu tô chateada já. Tá bom, foi ótimo. Foi sim. Façam suas considerações finais. Mesmo? Então tá bom. Gente, eu tenho usado uma frase, ela é um pouco técnica, mas é verdade, reflete tudo que a gente tem falado aqui, né? E não é um jargão, nada disso. É, na verdade, uma situação que fui eu que fui escrevendo ali, é uma coisa muito simples, que o direito condominial, esse tipo de papo que a gente tem, esses espaços, né? Ele é sim um ato de cidadania para que a gente leve isso para os condomínios. Então eu tenho utilizado muito isso, que o direito condominial, ele é um exercício de um ato de cidadania. Olha quantas coisas a gente trocou aqui, óbvio que tem toda uma roupagem, mas é isso. Então hoje, né, se eu pudesse,
né, deixar um recado é para que cada vez mais esta tríade, né, sempre a administradora, vocês da sindicatura, os advogados, eu costumo colocar esses três porque são as pessoas que eu lido mais. Eu acho que a gente precisa ser menos bélicos entre nós, na verdade, parece meio que isso, mas sempre visando isso, porque a sua caída significa a minha caída. Verdade. Né? Às vezes é muito lustro de ego que a gente vê, e é isso. Então, assim, eu queria deixar esse recado, terminando de forma doce, mas também terminando de forma técnica, que sim, o direito condominial é um ato ao exercício, é um convite ao exercício da cidadania. Obrigado. Maravilhoso, que maravilhoso. E aí, pegando o gancho aqui do querido Diego, temos que conhecer o condomínio, o síndico precisa conhecer quem mora, quem está ali, tem que criar as regras seguras para todos, porque você vai ter o hóspede, você vai ter o morador, você vai ter o anfitrião, você tem que unir tudo isso para que o condomínio fique e seja um ambiente com harmonia, né? Porque eu acho que todo mundo quer viver e morar num lugar harmônico e que é o lugar de descanso, né? Não é só o lugar dele ter o prazer de viver, é o lugar que ele vai escolheu para morar, para estar ali, para ser o lugar dele de descanso e de paz, né? Isso, então o seguro. síndico precisa entender o condomínio, entender a população que está ali para poder trazer e proporcionar isso a todos, independente de seja o morador, seja o hóspede, o prestador de serviço, né, a todos, né? É isso. Então a gente tem que juntar todos esses elos para ter um lugar aí seguro e harmonioso para todo mundo. Que maravilhoso ouvir vocês. Gratidão pela participação de vocês, por essa doação tão incrível, tão generosa e amorosa para o nosso mercado, porque somos todos um. E ainda bem por isso. E ainda bem por isso. Pessoal, eu não poderia deixar de terminar o programa e dar a minha opinião sem muros. Viver em coletividade é algo desafiador, porém, em que pese a nossa evolução ser individual, os desafios e os obstáculos para que essa evolução aconteça, ela acontece no meio coletivo. E que oportunidade maravilhosa que eu, você, todos nós temos de viver em coletividade, maior ou menor, não importa o tamanho, o que importa é a intenção, e corrigirmos a rota juntos daquilo que está errado, daquilo que precisa ser melhorado, porque até as coisas boas, elas podem ser aperfeiçoadas. Morar num condomínio, visitar um condomínio, se hospedar dentro de um condomínio, exige regras claras, regras que devem ser obedecidas e devem ser cobradas também. Viver em coletividade exige respeito, exige limites. E quem ultrapassa os limites, obviamente, está desrespeitando o outro. Condomínios com curta duração, o que eu quero dizer é locação por curta duração, não é hotel. O síndico, ele não é o gerente, ele não é a concierge, ele continua sendo mandatário legal, representante daquela coletividade. E vejam, vamos manter o respeito, vamos saber efetivamente qual é o papel de cada um, exercer este papel da melhor forma possível, mas sempre mantendo o respeito. O respeito com o outro e o respeito no ecossistema da qual todos nós fazemos partes. Muito obrigada, conto com a sua audiência e até o próximo programa.
Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.